Senhor falava sobre Jesus, Ele quer restituir. Jesus, Ele tem restituição para este lugar. Aleluia. Da mesma maneira que Jesus restituiu ali a vida de Jó, Jesus, Ele vai restituir vidas aqui lá na Subrianda. Seu adversário tem saqueado a Labassubrianda. Jesus, Ele vai fazer, aleluia, você colher Labragassubrécia, porque Deus, aleluia, Ele mostrará, louvado seja Deus, que muitas vezes o adversário tem saqueado, aleluia, os bens do teu povo, mas Jesus dizia: eu tenho restituição para essa igreja. Jesus, Ele vai restituir a Lagassubigenécia. E a Bíblia, ela vem falando, aleluia, em Isaías, aleluia, 53, quem deu crédito à nossa pregação. Igreja, hoje nós vemos, aleluia, que muitos não têm dado crédito à palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é que salva, ela que cura, ela que liberta, ela que leva para o céu. Se nós, aleluia, louvado seja Deus, estiver afirmado na palavra, sabemos que o milagre do Senhor, Ele está conosco. Alabassubrianda, e Jesus, Ele tem, aleluia, prazer, alabassubrianda, que nós vivemos a palavra. Porque hoje nós vemos quantos hoje já tem, aleluia, ali, louvado seja Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor. Mas o Senhor, alabassubria, Ele quer que nós, aleluia, lembramos da aliança de Deus. Quantos têm rompido? Mas uma outra hora, aleluia, aliança, aleluia, quebrada. Jesus, Ele não está no negócio, mas Jesus quer que nós, aleluia, lembramos da aliança que o Senhor fez a Abraão. Deus tem feito uma aliança com o teu povo também aqui na terra. Jesus, aleluia, somos nós descendentes de Abraão. A mesma promessa que Jesus lançou na vida de Abraão, Jesus lançou na minha, na tua vida também. Por isso a palavra diz, aleluia, quem creu, aleluia, na nossa pregação, aleluia, aleluia, se você tiver, aleluia, afirmado na palavra, o milagre do Senhor, Ele vai te acompanhar. Se nós estiver, aleluia, atento à voz de Deus, o milagre do Senhor vai nos acompanhar, diz a palavra. Maravilha, Deus, aleluia. Porque, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que quando Jesus, Ele veio, muitos desprezaram, muitos alagaçubianda hoje desprezando o Senhor. E o Senhor falava outrora que muitos têm descido ao Egito. E o Senhor falava, não é tempo mais da igreja descer no Egito, é tempo do povo peregrinar, alagaçubianda na terra, qual o Senhor tem nos colocado. Porque muitos têm sentido desejo, aleluia, de voltar para o Egito. Mas o Egito não é lugar de crente, o lugar de Egito, alagaçubianda, é para aqueles, aleluia, que não praticam a palavra do Senhor. Mas o Senhor dizia, mesmo que haja, aleluia, a fome, mesmo que haja, aleluia, as adversidades sobre a terra, é para o povo peregrinar na terra que o Senhor tem nos ordenado. Porque quantos têm desejo de voltar para o Egito, mas o Senhor dizia, filha, diz para o meu povo, alagaçubia, para que o povo peregrina na terra dos teus inimigos, porque Deus vai dar vitória para o teu povo. Não desça ao Egito, porque no Egito, alagaçubianda, nós já deixamos ele lá. É tempo do povo se colocar na posição de peregrinar na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitos têm deixado de ouvir a palavra do Senhor. Maravilha, Deus. Mas o Senhor, louvado seja Deus, diz, aleluia, que quando Jesus, Ele veio à terra, aleluia, muitos desprezaram, muitos não creram. Hoje não é indiferente em nossas vidas. Muitos já não estão mais crendo na palavra do Senhor. Muitos já não creem mais no milagre do Senhor. Muitos já não creem lá da subrianda, que o Senhor é Deus que faz prodígio na face da terra, no meio da tua igreja. Sabe por que, igreja? Deixaram de crer. Mas o Senhor lá da subrianda, antes lá da subrianda dele ir, aleluia, ser crucificado, porque falaram, aleluia, acerca que Jesus, aleluia, viria ao mundo para morrer pelos meus e pelos teus pecados. O profeta dizia, alagaçubianda, que Jesus estava preparando o caminho para ir, aleluia, para ser crucificado.
Jesus ainda tinha que passar em Jericó. Jesus ainda tinha que passar sobre Jericó, porque Jesus sabia que ali em Jericó tinha um cego à beira do caminho. Igreja, Alaga Subrianda, e nós sabemos que aquele cego, Alaga Subrianda, ele esperava Jesus passar, mas como diz a palavra do Senhor, que a profecia tinha que se cumprir, mas Jesus tinha ainda que passar, Alaga Subrianda, sobre aquela cidade para ir cumprir a profecia. Mas antes Jesus passa em Jericó, e em Jericó estava um cego, Alaga Subrianda, à beira do caminho, aceitado, Alaga Subrianda, esperando Jesus passar. A igreja do Senhor, eu quero dizer para você, antes que se cumpra a vinda do Senhor, o Senhor vai passar em Jericó, e se eu e você estiver à beira do caminho, Ele vai entrar lá na Subrianda, porque Ele entrou lá na Subrianda sobre aquela cidade, porque Ele sabia que ali estava um cego. A igreja, Jesus, antes de aleluia se cumprir, Ele sabe que eu e você está à beira do caminho, lá na Subrianda, esperando o milagre da parte de Deus. Maravilha do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ele sabe. O Senhor é Antes fiel. que se cumpra, aleluia, a profecia, que o Senhor ia ter que morrer pelos teus pecados. Ele passou em Jericó. Ele passou porque ali estava aquele cego. A Bíblia diz que Bartimeu, aleluia, ele sofre danos na família por causa de seu pai. Mas Jesus, Alaga Subrianda, como diz a palavra, pode a nossa mãe, nosso pai nos desamparar, pode todo mundo nos desamparar, mas Jesus, Ele não nos desampara. Aquele cego, ele estava, aleluia, à beira do caminho com aquela capa, com a capa da humilhação, aleluia, até mesmo sentindo dor, Alaga Subrianda, mas ele estava esperando Jesus passar. Eu quero dizer para a tua vida, se você estiver esperando Jesus passar, hoje Ele está passando em Jericó, Ele está passando sobre a tua vida hoje, e Ele diz: eu elevei a minha naçúria sobre aquela cruz, as tuas enfermidades, hoje Jesus está passando, e Ele está arrancando enfermidade no meio da igreja. Maravilha a Deus, aleluia. Jesus, Ele passou, mas aquele cego, louvado seja Deus, quando ele percebe que Jesus, aleluia, ia entrando em Jericó, e aquela multidão, Alaga Subrianda, aquele cego, ele começou, aleluia, dizer quem está passando, porque aonde Jesus passa, tem milagre da parte de Deus. Aonde Jesus passa, aleluia, Deus, Ele realiza seu sinal de prodígio. Aonde Jesus passa, chama a atenção da multidão. A igreja do Senhor, aquele cego, ele sabia, aleluia, que alguém estava passando ali, Alaga Subrianda, e ele dizia: quem está passando, Alaga Subrianda, e muitos diziam: é Jesus o Nazareno. A igreja também, alguém está dizendo para a tua vida: Jesus está passando aí, Raga Subrianda, Raga Subridência. Alguém está dizendo para ti nesta noite: o Jesus o Nazareno está passando, a Raga Subrianda. E quando nós afirmamos que Jesus está passando, a Bíblia diz que aquele cego, ele olha para a tua situação e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Igreja, ele sabia que Jesus, ele disse que sobre a cruz ele levou as tuas dores, as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se ele levou, Jesus tinha que fazer um milagre na vida daquele cego. Ele ia passar. Ei, igreja, se a palavra de Deus que diz Jesus vai fazer um milagre sobre a tua vida, Ele vai passar em Jericó, Ele vai arrancar tuas dores nessa noite, Ele vai curar tuas enfermidades, assim diz o Senhor. Maravilha, Jesus, glória a Deus, aleluia. E ele dizia: Deus de maravilha. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, o que mais é interessante, que aquele cego, ele chama a atenção de Jesus. Igreja, hoje nós vemos a Alaga Súbia, Jesus passeia o tempo todo no nosso meio. Ele está passando, e
Maravilha, Jesus querido, eu creio. A Senhor multidão é só quer nos maravilhoso. atrapalhar. Jesus. A multidão só quer nos parar. Meu Dizendo assim, olha, para de clamar. Jesus. Para de clamar. Porque Jesus não vai te ouvir. Para, larga submesse. Quantas vezes nós olhamos e muitos estão dizendo, para de orar pela tua casa. Para de orar, larga submesse, pelo teu filho. Para de orar pelo teu filho, pelo teu esposo. Para de olhar, larga submesse. E nós, aleluia, olhando e ficamos desapercebidos. Mas o Senhor manda dizer, não dá ouvido a Satanás, porque aquele cego, ele não parou de gritar, ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim. Rega subrianda, nós temos que ser persistentes. Enquanto a Rega Súbia tem deixado de crer e tocar em Jesus e gritar, porque Jesus está atento a ouvir a nossa voz. Maravilha, Deus, aleluia. Senhor é mistério na Quantas terra. multidões, igreja, estão impedindo nosso milagre. O Senhor é fiel. Mas o Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. A dor daquele cego, aleluia. A humilhação daquele cego, a cegueira daquele cego, na subindo, porque ele era tratado como mendigo. O Senhor dizia, eu vou passar lá, a subindo, e vou à vista aquele cego. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus parou a igreja, aonde tem um crente que ora, busca diante do Senhor e comove o coração de Deus. Deus, ele para ouvir a tua oração. Deus está parando para crente aqui. Jesus está parando na subida e devastou e dizendo na subianda, rega sobre atrás ele aqui e diz o Senhor, o que queres que eu te faça? É igreja do Senhor. Deus está parando para crente neste lugar e não negai e diz para ti, o que queres que eu te faça? Maravilha, Deus, o Senhor é mistério. Talvez nós entramos aqui e não falamos com Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Maravilha. Jesus faz isso na minha vida. Ficamos desapercebidos. Mas é tempo da igreja romper a multidão. Glória a Jesus Deus. tem prosperidade para este lugar. O Maravilha. lugar de humilhação da vida daquele mendigo. A submesse. Glória a Jesus, Deus. ele deu exaltação. O que dizia que era ser mendigo não ia ser mais. O que dizia que ia ser cego não vai ser mais. Porque Jesus está abrindo visão aqui. Ragadaga subrianda. E Jesus amaga subrianda. Está abrindo a visão espiritual. O que está caindo por terra, toda cegueira espiritual, porque Jesus tinha que passar lá e Deus tinha que fazer um milagre na vida daquele cego. Hoje Jesus vai ter que passar para ti também, e Ele já passou neste lugar e Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Maravilha, eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes o Senhor está esperando somente esse toque. O que queres que eu te faça? Aí nós vamos, aleluia. Jesus, ele está com teus ouvidos atentos a ouvir a nossa voz. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor